Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que geralmente dá muita dor de cabeça na galera, que é a histologia. Realmente ela pode dar dor de cabeça, mas se você estudar certinho e prestar atenção, você vai acabar entendendo e achar até muito interessante. A histologia, ela estuda os tecidos. Então aqui, logia, estudo, histo, tecidos. No nosso caso, nós vamos estudar os tecidos humanos. E sim, tecidos, plural, muitos tecidos. Nós temos aqui os tecidos epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O tecido epitelial, ele pode ser dividido em dois, de revestimento e de secreção. O tecido conjuntivo, ele pode ser dividido em 7. O propriamente dito, o ósseo, o tecido conjuntivo sangue, o adiposo, o cartilaginoso, o hematopoético e o linfóide. E o muscular e o nervoso aqui não tem nenhuma subdivisão. Como sempre, vamos começar pelo mais simples, que é o tecido epitelial. Quais são as funções do tecido epitelial? Bom, as funções serão revestimento, então ele reveste órgãos, por exemplo, secreção, ou seja, liberação de substância, proteção, sensorial e absorção. Qual que é a cara, entre aspas, né, do tecido epitelial? As células são muito unidas, então uma bem grudadinha ali da outra. É o que a gente fala de células justapostas. Como essas células são bem juntinhas, praticamente não tem substância intercelular. Essa substância intercelular é uma substância que pode ficar entre as células. Mas como elas estão bem unidas, vai ter pouquinha substância intercelular. Outra coisa interessante desse tecido, ele é avascular. Presta atenção numa coisa. Geralmente, quando você tem um A aqui, ó, quer dizer que não tem. Então, vascular seria, né, que tem vasos sanguíneos. Avascular é que não possui vasos sanguíneos. Por isso que se você cortar a sua pele, fazer um corte mais superficial, onde tem o tecido epitelial, não sai sangue. Quando você corta a sua pele e sai sangue, é porque aí você já atingiu o tecido conjuntivo, que aí tem vasos sanguíneos. O tecido epitelial, ele possui alguns tipos de célula. Então, nós temos as células pavimentosas, que ela tem essa carinha, parece um chapéuzinho, ou a cobrinha lá do Pequeno Príncipe, que engoliu um elefante. Se você olhar lá aqui de cima, digamos assim, parece um ovinho. Temos as células cúbicas, que parece um cubo, e as prismáticas ou colunares, que parece uma coluninha. E quando eu pego essas células e junto elas, digamos assim, eu vou ter diferentes tipos de tecido epitelial de revestimento. Então, por exemplo, se eu tenho ali um tecido formado só por células pavimentosas e só tem uma camadinha, eu falo que ele é simples pavimentoso. Ou ele tem só células cúbicas e só uma camadinha, então ele é simples cúbico. Ou ele pode ter só uma camadinha, mas de células cilíndricas, então ele é simples cilíndrico. Mas digamos que ele é formado por células pavimentosas, porém várias camadinhas. Então, ele vai ser chamado de estratificado, porque ele possui aqui os estratos, estratificado pavimentoso. Ou, se ele tem várias camadinhas de células cúbicas, estratificado cúbico. Aqui eu tenho um interessante. Quando você olha, ao mesmo tempo, parece células prismáticas, né, cilíndricas, ou parece que tem várias camadas, porque você vê que os núcleos da célula aqui em cima e outros aqui embaixo. Mas se você olhar com atenção, você vai ver que isso tudo é uma célula, isso é uma célula, aqui é outra célula, aqui é outra. Então, não são várias camadas de célula. Na verdade, é uma só, porém, os núcleos acabam ficando espalhados, então dá a sensação de que são várias camadas. Por isso que a gente chama de pseudo, ou seja, falso, pseudo-estratificado. E aqui o estratificado de transição, onde as células podem mudar sua conformação. Então, por exemplo,
lá na parede da bexiga você possui esse tipo de tecido. Então, quando sua bexiga está cheia, elas vão ficar mais apertadinhas. Quando sua bexiga já está relaxada, você já liberou o xixi, ela fica mais relaxadinha. Por isso que ele é estratificado de transição. E vamos entrar aqui na classificação dos tecidos epiteliais, dos epitélios, quantas funções. Então, eu tenho aquele epitélio que ele é ciliado. Ciliado lembra cílios. Então, vai ser aqui um tecido epitelial que possui cílios. Tá vendo aqui, ó? Qual que é a importância desses cílios? Eles ficam se movimentando e ajudam com que substâncias se movimentem junto. Então, vou dar um exemplo. Sabe sua traqueia? Sua traqueia, as células da traqueia, as células mucosas, produzem muco. E aí você tem a traqueia revestida por tecido epitelial, com esses cílios, que esse muco que foi produzido, ele vai ser movimentado através desses cílios presentes aqui. Por que é importante esse muco? Quando nós tivermos uma aula sobre sistema respiratório, eu vou repetir, mas vou dar um spoiler aqui. Esse muco é produzido porque vamos supor que acabou passando pelo seu nariz ou pela boca substâncias que não deveriam passar. Então, essas substâncias que passaram, elas vão grudar no muco que tem na traqueia, e aí os cílios vai fazendo esse movimento para que o muco, seja movimentado através da traqueia, chegue até ali, digamos assim, na sua garganta, enfim, para que você engula ou libere aquele muco, para pôr para fora o que não era para ter entrado no seu corpo. Outro tipo de epitélio, o epitélio de proteção. Na verdade, tudo aqui é tecido epitelial, só que a gente está vendo qual que é a carinha do tecido epitelial quando ele tem determinada função. Aqui no de proteção, além de nós termos a camadinha de células de tecido epitelial, nós vamos ter alguma substância que vai estar revestindo ou, enfim, cobrindo aquelas células para ajudar na proteção. Então, a presença de queratina. Pensa na sua pele. A camada mais externa da sua pele é tecido epitelial. Mas em cima desse tecido você tem uma camada de queratina, que seria essa daqui, ó, que acaba protegendo sua pele, não deixando coisas entrarem nem coisas saírem, Já o epitélio de absorção, como o próprio nome fala, ele tem a função de absorver. Então, eu vou dar um exemplo onde você pode encontrar ele. Você pode encontrá-lo nas suas células do intestino. Então, o intestino, pensando lá no seu intestino delgado, nas duas regiões terminais lá, o ilho, por exemplo, o jejuno com o ilho. Lá é onde vai acontecer a maior parte da absorção dos nutrientes que foram digeridos. Então, eu preciso de uma grande superfície para absorver esses nutrientes, certo? Só que, imagina se você fosse ter essa grande superfície, você seria gigante para ter uma superfície tão grande. Então, qual que foi a sacada aí da natureza, da criação? Foi com que os nossos intestinos, além de ficarem todos emboladinhos, foi com que ele possuísse essas estruturas, chamadas de microvilosidades, que acabam aumentando a área de absorção. Então, você vê aqui, ó, ele sobe aqui, toda essa região aqui, ó, consegue absorver nutriente. Se você viesse e esticasse isso, ia dar um tamanho bem grande. Porém, como ela está toda dobradinha, acaba aí diminuindo o volume, não o tamanho. Então, esse aqui é o epitélio de absorção. Vai ajudar para absorção mesmo, ou para trocas, ou reabsorção de algo. Já o epitélio sensorial, o próprio nome já fala, ele tem a ver com algum sentido ali, tipo sentir. Então, um exemplo aqui são as células que você possui na sua cavidade nasal. Então, vai chegando a hora do almoço, você sente aquele cheirinho de bife frito, de um feijãozinho da hora. As moléculas químicas que trazem com elas esse cheiro, que produzem esse cheiro, elas vão entrar na sua cavidade nasal e elas vão ser percebidas por essas células sensoriais. E daí, no momento que elas são percebidas por essas células sensoriais, é mandado lá um estímulo para o seu sistema nervoso, para que daí ocorra o processamento desse cheiro. Então, eu sei, quando eu sinto um cheiro de feijão, eu sei que é feijão, porque as minhas células olfatórias aqui do epitélio sensorial captou esse cheiro, mandou lá para o meu sistema nervoso, para poder ser decifrado. Cheiro do quê? Cheiro de quê?
ok? E por último, nós falamos que uma das funções do tecido epitelial era a secreção. Então aqui a gente tem um epitélio glandular, que lembra o quê? Glândulas. O nosso corpo ele possui tanto glândula exócrina como glândula endócrina e glândula mista. O que seria uma glândula exócrina? É uma glândula que ela produz substâncias para serem liberadas e quando ela produz essa substância vai ser liberada ou em alguma cavidade, dentro do seu organismo mesmo, mas dentro de alguma cavidade, ou vai ser liberada para fora do corpo. Então, por exemplo, aqui o leite, o suor, eles são produzidos em glândulas. Então, aqui glândulas mamárias, glândulas sudoríparas, e aí, no caso, é liberado para fora do corpo, no caso desses dois exemplos. Já a glândula endócrina, as células também produzem substâncias. Porém, essa substância vai ser lançada diretamente no capilar sanguíneo. Então, vai ser liberada lá no sangue. Então, aqui eu tenho um exemplo do hormônio. Foi produzido, foi liberado ali no sangue, e aí o sangue vai ter o papel de distribuir esses hormônios. Então, a principal diferença, glândula exócrina, a secreção que ela produziu é liberada em alguma cavidade dentro do corpo, algum buraco, digamos assim, ou para fora do corpo. E já a endócrina libera substâncias no sangue. E tem também a glândula mista, que é aquela que produz tanto uma porção exócrina quanto uma porção endócrina. E um exemplo é o nosso pâncreas. O pâncreas, a porção endócrina dele, é a região onde vai produzir hormônio. Então, por exemplo, a insulina, que o pâncreas produz, é um hormônio que vai ser liberado na corrente sanguínea. Porém, tem a outra região aqui do pâncreas que possui a função exócrina. Então, aqui o pâncreas ele produz uma secreção chamada de suco pancreático, que vai ser liberada lá na cavidade do intestino para ajudar na digestão. Tudo bem? Isso é uma glândula mista. Bom, gente, por hoje é só. Tecido epitelial é isso, tá? São esses tipos, essas funções, a carinha de cada um dependendo da função. E no próximo vídeo de histologia, nós iremos falar sobre o tecido conjuntivo, que aí já é mais longo, tem vários tipos, e aí acaba sendo um pouquinho mais complexo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.